noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. É uma honra e um prazer recebê-los aqui hoje, na nossa aula magna, que marca um evento anual do nosso curso. Também é um momento muito importante para o CAS, porque a gente está iniciando uma nova gestão com o Mauro Marini, de 2025 e 2026. E a gente também está iniciando uma nova gestão da coordenação do BCE. Então, antes de iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre o professor Paulo Roberto de Oliveira, que é docente aqui da UFBC. Ele é especialista em História Econômica do Brasil e o professor Paulo traz consigo uma vasta experiência e uma trajetória acadêmica construída desde sua graduação e mestrado na Unesp até seu doutorado na USP. E ao seu lado, o professor Dr. Ramon Vicente Garcia Fernandes, que é o vice-coordenador agora do BCE, graduado e doutor pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Massachusetts. O professor Ramon é uma referência em temas como metodologia econômica, microeconomia heterodoxa e traz uma perspectiva plural e inovadora para a gestão do curso. Sejam todos muito bem-vindos, professor Ramon e professor Paulo. Agora, para iniciar nossa aula magna, a professora Cristina é uma referência nacional e internacional em temas cruciais como economia social e economia do trabalho. Também questões de gênero e desigualdade. Ela tem uma trajetória acadêmica brilhante, que inclui décadas de dedicação na Universidade da USP, onde ela é professora titular. E, gostaríamos de agradecer pela presença aqui. Então, muito obrigada, professora doutora Maria Cristina Cassiamari. E agora eu vou passar para o professor Paulo. Boa noite, tudo bem com vocês? Nessa noite de novembro, quase final de ano. Bom, queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui nesse momento que é tão importante, para o nosso curso, não só para o nosso curso, mas para toda a universidade e as pessoas envolvidas aqui, dada a relevância do tema e a relevância da nossa convidada. Queria agradecer a professora Cassiamari, que atendeu tão gentilmente ao nosso convite. É uma honra tê-la aqui com a gente para esse momento que marca essa nossa etapa. Então, como nós estávamos falando ali um pouco de bastidores para vocês, a primeira semana da nossa coordenação, com bastante trabalho e com bastante alegria por recebê-la. Então, muito obrigado, professora. E eu faço aqui também um agradecimento especial ao professor Ramon, que aceitou essa aventura junto comigo. Eu chamei o Ramon para uma emboscada, vocês não sabem, Falei, Ramon, vamos tomar um café, conversar sobre coisas da vida. E quando eu cheguei lá, então, tá bom, e a vice-coordenação, o que você acha? E deu certo, estamos aqui, Enfim. Então, agradeço mais uma vez a todo mundo, agradeço a professora, é uma honra tê-la aqui, professora, e passo a palavra para a senhora. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ramon. Vocês estão no segundo dia da coordenação e eu desejo um sucesso e que vocês tenham bastante perseverança para enfrentar o mandato até o final e, quem sabe, repitam muitos anos. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre ouço falar dessa universidade, basicamente pela CAPES, que ela é muito renomada, muito bem falada, uma universidade jovem, mas que tem, além de um futuro promissor, já mostrou que já veio com qualidade. Então, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Gabriel, que é o anterior, que me convidou, e agradeço a vocês que estão me recebendo. Bom, eu sou professora da FEA, Departamento de Economia, e sou professora de um curso de pós-graduação interdisciplinar sobre a América Latina, chamado PROLAN. Eu tenho essas duas missões, e atualmente também estou trabalhando no IPEC, vocês devem conhecer como economistas, um grupo de trabalho sobre classes sociais e desenvolvimento econômico.
A minha produção é uma produção bastante variada, de passagem, né? Eu trabalhei com muitos assuntos, né? Sempre com muita seriedade, procurando dar o melhor de mim e qualidade. E nós acabamos de publicar um livro junto com colegas a respeito da violência política sobre as mulheres. Quem estiver interessado, depois pode entrar em contato comigo, que eu posso enviar a cópia em PDF. Né? E escrevemos também, junto com outros colegas, um manual sobre estudos norte-americanos, que é um manual que tem 729 páginas, ou seja, é um monstro, né? É um manual mesmo. E também quem estiver interessado, posso mandar, não mandarei o livro em PDF, porque a editora não permite, mas eu posso mandar um exemplar desse livro. Os dois livros são muito interessantes e trazem assuntos relativamente novos, né? A América Latina exatamente não é um assunto novo, mas é um assunto que foi muito pouco explorado, né, no seu conjunto. Né? Então, quem se interessar pelo tema América Latina, esse livro ele é bem interessante porque é um manual de estudos mesmo, que aborda a parte antropológica, parte geográfica, parte econômica, eu fico botando toda a parte econômica, política social, direito, leva em consideração aspectos políticos e assim por diante. São dois livros interessantes. Mas vamos ao que interessa, que é porque vocês vieram aqui, né, e porque eu estou aqui, né, que é a apresentação do meu tema. Eu andei pensando muito a respeito do que apresentar, né? E acabei escapando um pouco da ideia convencional de apresentar um tema sobre economia, micro, macro, ou sempre, ou coisa assim. Eu acabei optando para trazer os 5 maiores problemas econômicos mundiais que nos chamam a atenção hoje e que são problemas, na realidade, que vão nos perseguir por muito tempo. Né? São problemas que não se resolverão apenas em 4, 5 anos. Eles vão ser, basicamente, eles vão perseguir, né, vão estar inseridos no nosso futuro. Né? Eu também tive a paciência de escolher os problemas mais sérios, os 5 problemas mais sérios que eu peguei, né? Mas também colocá-los que todos eles acabam tendo feedback do outro. Ou seja, não são problemas que se resolvem por si só. Né? Eles vão ter que ter uma resolução, mais ou menos não, completamente em conjunto. Então, o primeiro grande problema que nos assola mundialmente, né, é a inflação e a dívida pública global. Né? Não é só uma questão brasileira, mas é uma questão mundial. Né? Eu vou explicar que cresceu muito. E segundo, é a competição geopolítica que está ocorrendo hoje com relação à hegemonia, né? Quem ficará com o poder hegemônico. Em terceiro, a questão da China. E realmente ela não pode passar desapercebida de forma nenhuma. O quarto tema é com relação às mudanças climáticas, que também mudam completamente a tomada de decisão, os cenários, sobretudo daqui para frente, cada vez mais. Né? E não poderíamos deixar de falar da transformação digital, né? Que também ficará conosco pelos próximos muitos anos. Então, vamos primeiro com relação à inflação, que nos leva em consideração a taxa de juros, né, e a dívida global. Né? Bom, a inflação é o maior problema que assola a economia, o sistema econômico, por quê? Primeiro, porque altera completamente as decisões econômicas, acarreta uma incerteza com relação ao futuro. E tem problemas não, interfere nas decisões de investimento. Né? É uma questão básica dos bancos centrais. Os bancos centrais, Banco Central de cada país acaba tomando decisões de como resolver a questão da inflação. Né? E basicamente a inflação só pode ser resolvida, hoje eu diria que não há mais dúvida alguma do que fazer, ou seja, há uma receita universal, podemos dizer,
não é uma questão apenas de imperialismo, de dominação econômica ou de ideologia, que é através da própria taxa de juros. Né? A inflação global aumentou muito, e, portanto, em praticamente todos os países, nós temos uma questão de aumento de taxa de juros. O aumento de taxa de juros aumenta a dívida global, também é bastante elevada, né? E pode afetar seriamente os países, principalmente aqueles que têm problemas de fragilidade fiscal, que é o caso do Brasil. A inflação, ela deprecia o valor real das obrigações, ou seja, os governos que formaram dívidas acabam pagando essa dívida a um valor real menor de sua moeda, né, do que foi emprestado, e é uma depreciação sempre que nós vamos ver uma acumulação com relação à própria dívida, ou seja, uma taxa de inflação elevada, uma taxa de juros elevada faz com que haja um aumento cada vez maior da própria dívida pública. Um dado com relação a 368 trilhões de dólares com relação à dívida mundial, né? E nós vamos ver que, além existem causas estruturais, que eu vou citar, mas nós tivemos uma grande piora com relação à inflação mundial, primeiro com as dívidas que surgiram da recessão de 2008 e 2009, né? E possivelmente com a questão da pandemia. Ou seja, foram dois fatores exógenos, vamos dizer, inesperados, de certa maneira, não tanto a crise de 2008 e 2009, mas com certeza da pandemia, que fizeram com que ocorresse uma explosão com relação às dívidas públicas e às taxas de inflação. Muito bem, agora quais são as causas da inflação do ponto de vista estrutural? Né? E por que elas interferem? Né? Bom, nós podemos ter uma interrupção das cadeias de valor, né? Que seriam, o que ocorre basicamente, né? Quando existe algum conflito geopolítico, quando no caso da pandemia, os países pararam basicamente devido às restrições com o comércio, né? E nós estamos tendo, tá certo, uma questão de perda ou de interrupção dessas cadeias por questões climáticas, por exemplo, por questões de energia, né? Ou por questões de quebras de matérias-primas. Então, do lado da oferta, qualquer dessas questões acarreta um aumento da inflação. Depois nós temos do lado da demanda, né? Quer dizer, se a demanda agregada ela cresce maior, prometida, mas cresce a uma velocidade maior do que a oferta, os preços obrigatoriamente acabam subindo. Né? E dadas as interrupções que nós temos na cadeia do valor, nós acabamos tendo esse tipo de problema. Né? E depois as expectativas inflacionárias. Ou seja, se os agentes econômicos, né, eles estão esperando que os preços subam, né, eles reagem de forma a antecipar as suas decisões. Né? E com isso ocorre que os salários ficam mais altos, ajustados, né? E nós temos a criação de um ciclo vicioso de custos, né? E de preços. Muitos perguntam por que até hoje o Brasil não baixou a taxa de juros e está com essa taxa de juros, vamos dizer assim, vergonhosa, né? De 15% ao mês, que realmente a segunda mais alta do mundo. A primeira é da Turquia, a segunda é do Brasil, né? Basicamente é devido às expectativas inflacionárias. Nós estamos com uma inflação em queda, embora esteja fora da meta, né? A meta seria 3%, a inflação está entre 4,5% e 5%, provavelmente vai ficar mais perto de 4,5% do que 5%, mas as expectativas com relação à inflação futura, devido à nossa dívida fiscal, né, são que a qualquer momento nós podemos ter uma perda de controle com relação à inflação e, portanto, a taxa de juros não é conveniente que ainda caia. Muito bem. Qual é o problema das taxas de juros altas? Né?
Bom, primeiro é a única política, a política monetária é feita através disso, não existe uma outra maneira, e nós sabemos que são os bancos centrais que acabam fazendo isso, né? Fazendo isso, o que nós temos, né? Nós temos que a inflação está em alta, quando a inflação está em alta, a taxa de juros aumenta, quando a inflação está em baixa, a taxa de juros pode diminuir. Mas juros mais altos significam que a rolagem da dívida pública, ela aumenta, né? Ela paga um juros cada vez maior, né? E o aumento do serviço da dívida, dos encargos da dívida, fazem com que a dívida aumente. Portanto, a taxa de juros, se por um lado consegue segurar a inflação, por outro lado, nos traz um outro problema, que é o crescimento da dívida pública, e por sua vez alimenta as taxas de inflação. Então, a gente pode cair num ciclo vicioso, como estamos no caso brasileiro, né? Que está difícil escapar da com a dívida, porque nem há uma política de diminuição da dívida pública, né? E só se faz uma política monetária de altas taxas de juros, que piora a situação da própria dívida, né? Com essas taxas de juros, nós temos, evidentemente, uma diminuição da vontade de investir, né? Porque é muito caro, né? E é muito caro pegar dinheiro emprestado para pagar, né? E isso força também uma desvalorização do câmbio. Então, vejam, não é tão simples resolver essa questão da inflação, e nós não estamos falando apenas do Brasil, eu dou o exemplo do Brasil que nós estamos aqui, nós estamos num campo mundial, né? Mundialmente falando, muitos países estão padecendo com esses problemas, e muitos países estão tendo que manter taxas de juros elevadas e podem também ter dívidas públicas altas que podem colocar em risco, né, num determinado momento, a própria situação financeira mundial. Agora não, mais um. Muito bem. Aqui acho que não tem nada de muito importante, que nós já falamos, né? A única coisa que não foi falada é que, no caso de um problema maior do ponto de vista mundial, provavelmente quem vai sofrer mais são os países emergentes, hoje chamados emergentes, antigamente eram do terceiro mundo, né? Que são os mais frágeis para poder resistir a essa situação, né? É um problema sério, né? Como eu já disse, existe uma tendência, um desejo de manter essas taxas de juros, porque não se tem certeza que o país poderá cumprir, né, com as suas obrigações. Portanto, esse ciclo vicioso, ele não é tão difícil de não entender, né? Eu acho que todos conseguem entender que é uma armadilha, né? E é um dos piores problemas, acredito eu, do ponto de vista da economia global. Muito bem. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é os bancos centrais tentarem realmente chegar num ponto em que a taxa de juros não prejudique tanto a questão do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, consiga segurar a inflação. Quer dizer, o trabalho dos bancos centrais é um trabalho realmente muito delicado. Se procura sempre defender o Banco Central independente exatamente para que sofra menos pressão política, né? Porque a gente sabe que os governos, em geral, quando tem necessidade ou quando precisam, ou quando querem gastar, acabam pressionando para a taxa de juros mais baixa e acabam conduzindo para o problema, né? No Banco Central, a determinação não é do presidente do Banco Central, mas é de uma comissão que se chama Copom, né? E são de técnicos, técnicos esses que são escolhidos pelo governo, é bom que se diga, e depois tem que ser aprovados pelo Congresso e pela própria diretoria do Banco Central, né? Outro aspecto importante, que eu acho que vocês sabem, não preciso repetir, né? Que a nossa taxa de juros é 15%, eu já disse, né? Uma das mais altas. A nossa inflação também já relatei a respeito do que seria, né? E
aqui tem alguns dados que a nossa dívida bruta, né, com relação ao PIB, é 77,5%. A expectativa é que chegue a praticamente 80%, vejam como ela cresce, né? Ela cresce de uma forma assim, bastante planetária, né? De foguete, né? Chega a 80% em 2026, 2027. Né? A quantidade de juros que foram pagos foram 6% do PIB, altíssimo. É terrível, né? Porque é um vazamento que poderia ir para políticas públicas de educação, de saúde, de inovação tecnológica e assim por diante. Né? E é um dinheiro que é pago para poder sustentar a dívida. Então, veja, o que nós estamos sofrendo por não cortar gastos, né, é 6% do nosso PIB, que nos reduz a capacidade de investimento e a capacidade de gasto do setor público. Né? O PIB mundial eu levantei como 111 trilhões, né? Sendo que nos Estados Unidos o PIB é 30, mais ou menos, não chega a 30, é 28 e alguma coisa. Né? E na União Europeia é 20 milhões. Para você ter uma ideia de tamanhos, né? De comparação, né? No total de 111 trilhões, que é o PIB mundial, com os Estados Unidos, que é a maior economia até hoje, né? A União Europeia ainda, acho que acredito, se situa em segundo lugar, e em terceiro vem a China. Apesar que a China, dependendo de como você vai dar conta, ela vai para o segundo lugar. Nós vamos ver isso para frente. Bom, não precisa dizer que é uma cruz, né? Inflação, dívida e taxa de juros é uma cruz que vai nos perseguir por um bom tempo, a não ser que haja uma mudança crucial da política brasileira. Do ponto de vista mundial, ela vai persistir ao longo do tempo. O segundo é a questão da competição geopolítica, né? Que nós estamos num momento de disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a China, né? E isso traz problemas, traz ruídos, né? Na economia mundial, praticamente com relação a tudo. Né? No caso da disputa que nós estamos observando, nós temos a questão das tarifas. Muitos questionam a política de Trump, que realmente é para ser questionada, né? É uma política que prejudica o mundo inteiro, mas não que seja por acaso. Ou seja, ela não é casuística, ele não está fazendo isso porque ele enlouqueceu. Né? Ele está fazendo isso, se está certo ou se está errado, é outro assunto. Mas o objetivo dele, né, é realmente sustar o crescimento da China, né, prejudicá-la ao máximo, né, e desorganizar completamente as cadeias mundiais. Por quê? Porque a China, quem se interessar pelo assunto, a China publica a cada 5 anos o seu planejamento econômico. Né? E só não sabe quem não quer, né? Quer dizer, do ponto de vista da geopolítica, que ele só não sabe quem não quer, que o objetivo da China é a autossuficiência. E ela está realmente conseguindo. Né? Nos últimos 30 anos foram saltos cada vez maiores. Ela se insinua no comércio internacional, basicamente com bens de massa, a preços baratos, utilizando mão de obra barata. Isso começa a ocorrer nos anos 70, né, em 79, com a abertura da economia, né, e aos poucos ela vai adicionando valor cada vez maior à sua produção. Ela vai adotando uma política de avanços tecnológicos, né, é uma política de recursos humanos, é uma política de investimentos em inovação, é uma política de infraestrutura, né? E vai aumentando o valor das suas exportações do comércio mundial, até hoje, mudando completamente o panorama de 30, 40 anos atrás. Né? Portanto, se Trump vai ter sucesso ou não, eu acho que vai ser muito difícil. Ele vai prejudicar mais os americanos do que objetivamente a China, porque ela está firme e forte no seu caminho,
e não vai sair do seu caminho por ameaças, não vai ceder às ameaças norte-americanas, até porque cresceu muito. A sua importância. A China é muito interessante, né, porque ela responde, você tem uma briga de tarifas, ela responde às ameaças de Trump, né, com o mesmo vigor, ou seja, ela não abaixa a cabeça, ela não retrocede, e era a última ameaça dela, que acabou faz pouco tempo, eu acho que foi até no fim de semana que isso ocorreu, suspendendo as exportações dos minerais críticos, as denominadas terras raras, né? Mas agora já voltou. Bom, não precisa dizer que tudo isso está prejudicando a economia mundial, né? A inovação está indo mais lentamente, porque não há transparência. As tarifas estão bloqueando o comércio internacional, né? A menor transparência, e há uma grande preocupação, não com eficiência, mas sim com gastos políticos e gastos militares, né? Então, realmente, é uma situação bastante ruim. Também uma das consequências, né, é a divisão, dada esse caos generalizado, essa desorganização da economia mundial, é o que ocorre com a segmentação em blocos, a criação de novos blocos e a possibilidade que se discute até numa desdolarização. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque a maior parte das transações ainda são feitas em dólar, né? E a economia mundial ainda depende muito do dólar, né? E práticas de fazer trocas a partir das próprias moedas é tão antiga quanto o mundo, não é nada de novo, né? Mas aí acreditar que vai chegar a uma desdolarização é muita ambição, né? É muita imaginação, isso realmente não vai ocorrer. A única moeda que, de fato, ela é aceita internacionalmente nas trocas é ainda o dólar, e vai ter o dólar ainda por muito tempo. Vamos em frente. O que nós teremos aqui? Bom, toda essa confusão, né, deve ser ainda olhada dentro dos conflitos que se acirraram no ponto de vista político no mundo, né? Há muito tempo nós não tínhamos guerras tão longas, né? Não que nós não tivéssemos revoltas, revoluções ou ataques, né? Sempre sim, mas nós nunca tivemos guerras assim de 3 anos, 4 anos, sem nenhum tipo de discussão, né? Nós temos uma guerra na Europa, que é da Ucrânia, temos uma guerra no Oriente Médio que não vai parar, não é essa trégua que surgiu agora, se vai sustar assédio de territórios por parte de Israel. Israel vai querer continuar obtendo mais territórios em cima dos palestinos, então isso vai continuar. Além disso, nós temos um conflito que nunca é tão falado como os outros, que são os conflitos na África, né? Na República do Congo. No Sudão começaram a falar hoje não, quer dizer, este mês começou a se falar muito do Sudão, porque chegou a pontos absurdos, né? Em termos de mortandade, né? Em termos de ataque, em termos de crueldade, e portanto se fala do Sudão, né? Então, vejam, não fosse toda a situação da rivalidade competitiva entre a China e os Estados Unidos, ainda nós estamos num mar de conflitos pelo mundo, né? E isso piora ainda a situação mundial, traz prejuízos às cadeias do valor, né? Altera a questão da oferta das matérias-primas mundiais, né? Acarreta problemas com relação à inflação e, enfim, e se autoalimenta com relação às suas próprias necessidades, né? Nós temos, então, restrições comerciais e investimentos, né? Uma reversão das tendências, estávamos numa situação de globalização intensa, né? E isso se sustou, como eu disse. Há uma tendência agora a criar blocos de defesa com relação a toda essa situação caótica e, portanto, as relações comerciais e de investimentos foram prejudicadas, né?
há uma reorganização das cadeias global, porque isso aconteceu depois da pandemia, né? Procura-se colocar os suprimentos nos países amigáveis do ponto de vista político e também em países próximos. Por quê? Porque se sentiu muito o fato de ter uma oferta dos insumos vinculados à China, a China paralisando suas atividades. Então, nós estamos numa situação agora em que se procura o friendshoring, né, ou nearshoring, ou seja, mais perto, e não se pensa mais numa questão de eficiência de custo. Né? É uma política, basicamente, de eficiência. Não, desculpa. É uma política de política, né, de defesa. Né? A divisão financeira é uma segmentação financeira devido a tudo isso. Evidentemente, há problemas de fluxos transfronteiriços de capitais. Né? Há problemas em como realizar os pagamentos internacionais. Né? E nós vamos ver que há problemas também na alocação de portfólios, não só devido a isso, como devido aos outros elementos que nós falamos de restrições da economia mundial. Bom, os riscos aumentaram, né? Sem dúvida, né? As incertezas políticas, os blocos de realinhamento, sim, e os custos que isso resulta em termos de divisão. Né? Enfim, a situação geopolítica nos conduz a situações de aumento de todos os riscos que acabam implicando também na questão da inflação e acabam implicando também na menor crescimento. E nós vamos ver que o menor crescimento está ocorrendo desde o final dos anos 70 e está nos levando a situações sociais muito sérias também. Bom, como armas econômicas se utiliza o quê? Né? Basicamente, se utilizam subsídios de políticas industriais, que eu acho que é o mais sério, e esses subsídios de políticas industriais conduzem a uma situação de aumento da corrupção, aumento do protecionismo e aumento dos votos. De todos os que foram citados nos vários slides, eu diria que esse é o mais sério. Né? O pior efeito do aumento da proteção tarifária é exatamente o aumento dos lobbies, né? Em que se perde completamente a ideia de alocação, como eu disse antes, né? De alocação de recursos, né? Porque se alocam os recursos de acordo com quem paga mais, quem corrompe mais, quem tem mais poder, e o poder econômico passa a valer mais do que a eficiência econômica, né? O que é muito ruim. Né? E com relação à geoeconomia como arma, né? Que nós já citamos também, né? É o que se faz com relação a proibições, a tarifas casuísticas, né? E começar a criar entraves ao próximo. Ou seja, não se procura o melhor ou a melhor solução, mas se procura como atrapalhar a vida do próximo. Né? Isso é muito ruim. Muito bem. Assim, quais seriam as implicações estruturais? Bom, em primeiro lugar, esse mundo globalizado, né, baseado em regras, já foi para o espaço. Né? A gente nota que as regras internacionais não são obedecidas e nós estamos num conjunto, num ambiente em que predomina o mais forte. Né? Nós temos um problema com relação à tecnologia e a investimentos diretos, porque nesse clima enorme de insegurança fica difícil tomar decisões de investir e fica difícil também inovar tecnologicamente, não se sabe exatamente com relação ao futuro. Nós temos um problema com relação à inflação, que eu já falei bastante. Então, enfim, a competição política e a organização geopolítica que nós estamos vivendo agora, né, são forças que fazem com que a economia ela se divida cada vez mais, tenha custos cada vez maior, existem incertezas sistêmicas, né, e ônus de segurança, e isso faz com que o mundo produza
e tome soluções urgentes que são devidas a mudanças climáticas, por exemplo, ao uso da tecnologia, por exemplo, sejam mais demoradas para serem tomadas, porque o ambiente não favorece esse tipo de solução. Então, vamos em frente. Muito bem. A China. Bom, a China é a grande questão do momento, né? De fato, é uma briga de hegemonia dos Estados Unidos. Ela teve um crescimento nos últimos 20 anos altíssimo, né? Altíssimo. Superou todas as expectativas, né? A China colabora com 30% do PIB global, ou seja, ela é fundamental ainda hoje para o crescimento global, mesmo crescendo a taxas que são menores com relação ao passado, atualmente em torno de 4 a 5%, no passado eles chegavam a 10%, agora não é bem isso, né? Mas, mesmo com 4 a 5%, a China é fundamental para o nosso crescimento. Ou seja, qualquer problema com a China atrapalha o mundo, né? Atrapalha a economia global. Né? A China é tão importante que conseguiu, no começo dos anos 2000, provocar uma mudança nos termos de troca das commodities, coisa caríssima. Né? Provocou um mundo das commodities que fez com que países pudessem, quem aproveitou melhor, pudesse sair de uma maneira média nos países asiáticos, que cresceram muito. Por quê? Porque seguiram o próprio caminho da China, ou seja, você investe basicamente em educação, em tecnologia, em competitividade e vai para o mercado externo. Então, países que souberam aproveitar o mundo das commodities, como Vietnã, Filipinas, Tailândia, né, não foram totalmente brilhantes, mas estão numa situação muito melhor do que o Brasil, que ao invés de aproveitar o fluxo de 2000, né, que começa em 2002, 2003, vai até 2010, em termos de uma acumulação, em termos de infraestrutura, por exemplo, em termos de investimentos em tecnologia, em termos de investimento em transportes, em logística, em capital humano, acabamos não aproveitando essa oportunidade, né, e acabamos investindo ainda na questão do agronegócio, que não é a melhor forma para aumentar a produtividade da economia brasileira. Mas, enfim, essa mudança dos termos de troca é algo realmente histórica, né? Porque foi provado inúmeras vezes, em inúmeros períodos, né, que ao longo do tempo há uma perda nos preços das matérias-primas, né, e uma recuperação dos preços dos bens industriais. Né? E nesse período ocorreu exatamente o contrário, algo muito difícil de ocorrer novamente. Ou seja, um outro boom das commodities não é para ser esperado, talvez nunca mais, eu acredito eu. Bom, o desempenho, nós já falamos que realmente ela é muito importante nas cadeias de valor, né? Ela é muito importante em todas as manufaturas de alto valor adicionado hoje em dia, eletrônicos, equipamentos, né? Ela é fundamental para o resto do mundo com relação a isso. Enquanto os Estados Unidos se preocupou em garantir, entre aspas, muitas aspas, a democracia no Iraque, no Oriente Médio, dos países árabes, né? A China se preocupou em investir basicamente em infraestrutura, em investir em relações internacionais, em investir em empréstimos para os países africanos, asiáticos e até da América do Sul, né? Países como, por exemplo, a Venezuela pediu muito dinheiro emprestado, né? Outros países também, o Chile também tem dinheiro emprestado, a Bolívia tem dinheiro emprestado. Enfim, a China, ela teve um papel estratégico de conquista de mercados e de convencimento que ela não iria se intrometer na política e na soberania
dos países em que ela investiria. Né? Coisa que eu particularmente não acredito. Eu acho que é o momento que talvez ela não faça isso, mas isso não implica que no futuro não faça. Né? Ela tem realmente muito poder, adquiriu muito poder. A Rota da Seda foi uma iniciativa brilhante, no sentido de aumentar a dependência de diferentes países ao seu comércio internacional, ou seja, às suas exportações e às suas importações, e ela realmente tem uma influência geoeconômica hoje que muda completamente a face do mundo. Ela investiu muito em alta tecnologia e também, né, veja, eu coloquei quais são, né, inteligência artificial, energia líquida, veículos elétricos, velocidade, né, 5G, ela já deve estar, a gente sabe que ela já está no 6G, né, mas eu acredito que talvez ele seja mais do que 6. Né? Ela realmente não está parando, né? E ela é muito importante nesse desenvolvimento. Né? E ela, ainda não conseguindo isso, ela também, dentro do planeta Terra, né, ela é privilegiada nos minerais críticos, né? Os minerais críticos que entram na construção das novas tecnologias, né? São insumos das novas tecnologias. O Brasil está no segundo distante em relação à China, mas também tem esses minerais críticos. Né? Canadá tem, mas muito pouco. Né? Mas a China é a grande oferta, né, que se situa na China, o que lhe dá mais poder ainda com relação ao futuro. Bom, nós temos as consequências ali, são 3, né, basicamente. Né? A guerra das tarifas, que eu já falei, né? Vai e volta, são bem casuísticas, parece que agora estamos entrando num período um pouco mais tranquilo com relação aos Estados Unidos e China, mas nada com relação ao Brasil, ou seja, todo estaralhado que se fez, da amizade, com Trump e Lula, é bem isso de amizade, negócios à parte, né? E eu não tenho a menor intenção de diminuir as tarifas do curto prazo, a não ser que se dê alguma coisa. E não se esqueça que o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Ou seja, o Brasil tem espaço para diminuir tarifa, tem um grande espaço para diminuir tarifa. Né? E se não diminuir as suas próprias tarifas, dificilmente vai receber uma ação recíproca dos Estados Unidos. Existe a guerra tecnológica, né? Que são essas restrições que esses dois países se impõem mutuamente, né? E esse problema dos minerais críticos, que a China sempre pode tentar o caminho para os Estados Unidos, o fato de ter aberto a possibilidade de novamente exportar minerais críticos para os Estados Unidos, não quer dizer que continue, né? Ele tem se mostrado muito casuístico com relação a isso. E existem questões geopolíticas, né? Não se pode esquecer que a China tem bastante conflitos com relação às suas fronteiras, com o Paquistão, com a Índia, né? Que a China tem um problema com o Taiwan, né? Porque a China considera Taiwan como uma província chinesa e ela realmente é um Estado soberano independente. Né? Vamos ver se uma hora qualquer não corre o risco de ser invadida. Né? Existem os conflitos com relação a Hong Kong, né? E existem também problemas sérios com relação ao ambiente democrático da China, né? Que realmente é um país, né? Uma nação autoritária, né? É uma nação em que as liberdades não são muito respeitadas, né? Assim como direitos humanos do ponto de vista do Ocidente não são nada reconhecidos. Então, há sempre um problema, né, de nós chegarmos a um ponto e termos conflitos militares e todas essas questões com muita seriedade. Muito bem, como se dá o comércio do Brasil com a China? Né? Aqui são dados que eu coloquei para ter uma ideia. Né?
do que representa para nós, né? O Brasil, em termos de corrente comercial, é cerca de 4 bilhões, né? 53 bilhões é com relação às importações, né? 51, não é isso? É com relação ao superávit que nós temos com a China. Nós somos superavitários com relação à China, nós exportamos muitas commodities e não importamos, embora seja muito importante uma questão de peças de automóveis, seja muito importante com relação a válvulas, tubos, transistores, equipamentos de telecomunicações, peças para veículos automotivos, né? Produtos químicos, medicamentos, é importante para nós, mas o que nós vendemos para a China ainda é superior e faz com que a gente tenha um superávit com a China. Muito bem. Os produtos exportados nossos são as commodities mesmo, né? Soja, minério de ferro, alumínio, carne, ou seja, há uma dificuldade enorme nas nossas estratégias de aumentar o valor adicionado das nossas exportações. Isso que está falando, nós estamos falando isso só tirar ainda. Desde sempre, né? Mas desde sempre esse problema continua, né? Outro aspecto importante da China com relação ao Brasil são os painéis solares. Né? O PIB chinês é 2,7 trilhões, né, de dólares norte-americanos. Né? Ou seja, ainda está bem abaixo dos Estados Unidos, cujo PIB é quase próximo de 7 trilhões. Nossa, 7 trilhões americanos. As relações de comércio dos Estados Unidos, né? O comércio comercial dos Estados Unidos é enorme. Quer dizer, é o tipo de país gastador, né? E toda vez que a gente estuda a macroeconomia norte-americana, a gente se surpreende com o fato de ainda não ter estourado fortemente, né? Tanto a dívida pública que possui, né? Como com relação a outros aspectos da macroeconomia, que ela é bem desequilibrada com relação ao resto do mundo. Mas o dólar é moeda padrão e é o dólar que segura tudo isso. Né? Os Estados Unidos têm um déficit enorme com relação ao seu comércio. E o que equilibra? A entrada de capital, seja pelas ações, pela bolsa, né? Especulativa, assim como o investimento direto. E esse investimento direto vai aumentar agora com as tarifas do próprio Trump. O que se espera é que a entrada de investimento direto aumente. As exportações são 3 trilhões de alguma coisa, as importações são os 4 trilhões e o comércio tem 7,6 trilhões. Né? No caso do PIB, os Estados Unidos é 29 trilhões. Então, você vê que é bem significativo. Né? Muito bem. Aqui o que nós teríamos que falar? Acredito que não. Nós já falamos praticamente tudo, né, dessa parte. Né? O que nós temos que levantar seria a importância da agenda do comércio internacional. Eu quero ressaltar realmente isso, que realmente é muito importante, esse crescimento. Eu fiquei muito assustado quando eu vi esses dados, né? Que em 2006, 148 países tinham negócio, desculpa, vamos voltar. 140. Vamos ver. Atrás. Mas, enfim, houve uma inversão. Tá certo. Tá certo. Esse? Não, tá certo. Mais uma. Não, mais uma. Não, Só freio. Agora. Acho que é exatamente. Essa não, já falando. Pra frente. pra frente. Ali, você sente mais? Pra frente. Agora. Não. Não.
Até para frente. Na foto. Isso não está falando. Isso, falando. Falamos. Mais Tá, uma. mais uma. Mais. Peraí. Aí no meio. Tá. Eram 148, pois é. Eu fiquei muito assustado com esses dados. 148 países tinham negócio nos Estados Unidos. Tá? Quando chegamos em 2024, os 141 países têm relações econômicas com a China e 84 com os Estados Unidos. E 84 com os Estados Unidos. Vejam, uma inversão total, né? Com relação à importância de relações comerciais da China com os demais países, né? Um aspecto importante é que a China começa aumentando as relações comerciais na Ásia, depois vai para a África e depois vai para a América do Sul. Ou seja, há todo um planejamento de aumento das relações comerciais e chegar a esse número fantástico, né? Quer dizer, 141 países. Enquanto os Estados Unidos perdem mercado, esse desfase de países, a China aumenta, né? Aumenta os territórios e aumenta os países, né? Isso é bastante importante, porque mostra que a estratégia que eles estão seguindo deu certo, né? E está dando cada vez mais certo. Mas é isso. Só para ter uma ideia, o total de países membros da ONU são 196, para ter uma ideia em relação à importância de 141 países que mantêm relações comerciais. Bom, agora chegamos aos pontos assim atualíssimos, né? A primeira questão é mudanças climáticas, que não há mais dúvida, ou seja, a ciência já comprovou, os tratados internacionais já chegaram a muitas conclusões. Hoje no Brasil está se realizando, né, em Belém do Pará, a COP, né, depois da importância que teve em Paris, né, que colocou as cotas e assim por diante, né? Então, as mudanças climáticas é um assunto que já foi incorporado nas decisões de investimento dos bancos, por exemplo. Privilegia muito mais investimentos em tecnologias e programas, né, de descarbonização, né, e investimentos de baixo carbono, né, e se procura não privilegiar investimentos ainda nas velhas tecnologias. O que não quer dizer que elas ainda não ocorram, mas estão ocorrendo numa frequência muito menor que deveria, né? A questão das mudanças climáticas trouxe um conjunto de riscos que não são tão fáceis de observar no nosso dia a dia, né? No primeiro, nós temos o próprio risco físico. E se nós ficarmos espertos, nós verificamos que nós temos mudanças climáticas, como tufões, como inundações, como terremotos, etc., que prejudicam os nossos investimentos e nos obrigam a gastar, né, na reconstrução dos danos que ocorrem, né? Nós temos perdas de propriedades de infraestrutura, basicamente devido a problemas que estão surgindo devido às mudanças climáticas. O segundo risco é com relação à própria transição de uma economia de maior carbono para uma economia de baixo carbono, porque muitas tecnologias não são totalmente comprovadas que vão financiar. Portanto, quando se faz um investimento, né, há um risco que surge, né,
devido ao desconhecimento do resultado final, né? E isso nos traz o próprio risco da transição que nós estamos passando. O risco da responsabilidade, né? Por quê? Porque as empresas que ultrapassam as suas cotas de carbono, elas são penalizadas, né? Elas têm que pagar multas altas e, além do mais, elas passam também por um marketing negativo, vamos dizer. Então, esse risco da responsabilidade é algo muito sério para não perder mercado ao longo do tempo. E o risco de crédito de mercado são custos altos, né? Custos altos que nós estamos passando, né? Nós não sabemos exatamente, quando vamos apresentar uma proposta, né, qual é a taxa de juros que os bancos vão nos cobrar, tendo em vista todos esses riscos envolvidos. Então, veja, nós estamos num paradoxo, né, no qual nós temos que fazer a mudança, mas, por outro lado, os riscos são tão grandes que dificultam a própria mudança, né? Mas não há menor dúvida que daqui para frente, todas as grandes decisões econômicas tomadas deverão levar em consideração a questão das mudanças climáticas. É algo que já está incorporado em todas as agendas. A gente não sente tanto isso no Brasil, porque, como sempre, nós estamos retardatários com relação a tudo, e também com relação a isso, né? Mas a nossa própria agenda vai ter que ser incorporada com maior rapidez aos próximos tempos, sendo que no resto do mundo, sobretudo na Europa e na Ásia, está sendo rapidamente incorporada. Então, por exemplo, no caso da China, ela já se comprometeu a baixar em 70% as emissões de carbono, o que eu achei importante, porque ela é o segundo maior país que emite carbono. Primeiro os Estados Unidos, segundo a China, e a China já se responsabilizou que vai diminuir drasticamente isso. Significa que ela vai impor um padrão tecnológico, né, de poupança, né, de carbono que nós vamos ter que seguir ao longo do tempo. Olha, uma reavaliação de portfólio e de hegemonias, né, é extremamente forte, né? E nós temos que levar isso em consideração nas nossas tomadas de decisões, sobretudo com relação ao futuro. Sobre a precificação, a coisa já foi tão longe, né? Quer dizer, já há um mercado de carbono, já há uma precificação dos problemas que possam existir. Essa precificação, ela não é totalmente, como é que eu diria, totalmente precisa e totalmente aceita, né? Mas ela existe e ela é colocada em prática com relação aos critérios ambientais. Ou seja, essa precificação já foi incorporada, né, no sistema capitalista de produção. Nós temos emissão de dívidas verdes, né? Títulos dão a garantia com relação ao futuro. E nós temos organismos de divulgação e de transparência, né, que também é bastante importante, né? Elas controlam, divulgam e colocam em prática, né, as restrições, sobretudo no mundo que está cada vez mais conectado, digitalizado e que as notícias correm rapidamente. A produção também ocorre a mesma coisa, quer dizer, a transição para tecnologias que estejam mais abaixo, que tenham menos carbono, não emitam carbono, né? Nas inovações de tecnologias limpas e na própria resiliência operacional, ou seja, nós estamos numa situação em que cada vez mais é necessário prestar atenção nas medidas que estão sendo tomadas para não correr mais risco com relação ao futuro. Vejam, nós vamos entrar agora na questão da tecnologia,
E nós estamos numa situação em que, juntando as mudanças climáticas com mudanças tecnológicas, né, podemos ter em mente que muitos setores acabarão sendo fechados. Né? Quer dizer, quando houver o contraste da competitividade e da produtividade de setores que estão com novas tecnologias, que estão com novas regulamentações com relação às mudanças climáticas, vis-à-vis aqueles que não se modernizaram, é de se esperar que uma parte dos que não se modernizaram acabem fechando. E isso vai exigir muita regulamentação, muito controle governamental, porque existirão muitos conflitos envolvidos. Não tem a menor dúvida que a coisa não vai ser tranquila. Né? A nova tecnologia vai trazer novas produtividades, né? Novos níveis de produtividade e, portanto, vai gerar desemprego. Né? Vai criar novas ocupações, vai obrigar a novas capacitações e vai obrigar a que determinados grupos ou se atualizam ou acabam virando completamente nativos, como já ocorreu em outras épocas históricas, na América Latina, com certeza, né? E isso ocorreu de desemprego, como, por exemplo, a massa marginal, que se criou em determinados períodos, uma massa que não é empregável. Né? E agora parece que nós vamos continuar criando novamente uma massa que não é empregável. Vai obrigar uma inovação acelerada. Nós estávamos discutindo na hora do lanche, né, a questão da inteligência artificial generativa, que ela cria, né, ela mesma cria as suas respostas. Ela acelera muito a inovação tecnológica. E os países que partiram ou que estão à frente disso vão poder inovar tecnologicamente com muito maior rapidez do que aqueles que não colocaram a inteligência artificial nos seus devidos pontos. Ajuda a tomada de decisão pelos mesmos motivos. Né? Quer dizer, o uso do machine learning, do deep learning e por diante, fazem com que se tomem decisões muito mais rapidamente. Embora quem toma as decisões, muitas vezes sequer sabe por que tomou aquelas decisões. Né? Porque muitas vezes é a máquina que toma as decisões. Mas toma as decisões que otimizam. Como os outros não sabem que existam outras decisões que podem otimizar, essas pessoas e esses setores vão à frente. Né? E é uma experiência personalizada. Né? A IA generativa, a partir do uso de uma determinada pessoa, pode criar programas e respostas específicas ao perfil dessa pessoa e às necessidades dessa pessoa. Ou seja, é algo que ajuda muito, né, em tudo que foi falado, né, na automação, na aceleração da inovação, na tomada de decisão. Quem está na frente, está na frente e vai passar os outros para trás. Isso vai exigir política pública, porque nem todos que não conseguirem se digitalizar vão ser obrigados a fechar. Concorda? Não é possível isso. Alterações no mercado de trabalho. Bem, já foram trazidas algumas alterações fortes no mercado de trabalho. A primeira é a tal da precarização que ocorre no mercado. Né? Muitos não sabem, mas o termo precarização não tem nada a ver com precariedade ou estar mal. É o termo técnico que foi criado na Inglaterra, relacionado aos jovens que trabalham por intermediação de plataforma. Esses jovens que foram incorporados no mercado de trabalho através da intermediação de plataforma receberam o nome de precarizados e depois de precariado. Por quê? Porque eles não são sujeitos de direitos sociais. Eles começaram a trabalhar simplesmente através da sua força de trabalho e utilizando seus instrumentos, né, ou de carro, ou de motocicleta, ou de entrega, ou do que for. Né?
Mas o que caracterizava era, primeiro, eram jovens, segundo, eram educados, ou seja, muitos tinham até nível universitário, mas não conseguiam emprego, né? Portanto, acabaram se sujeitando a esse tipo de trabalho, e terceiro, não tinham proteção social. O que caracterizou um grupo, né, uma camada social diferente das existentes. Por isso que se chamou de precariado e por isso que se chamou de precarizados. Depois o termo foi estendido a muitas outras situações, sendo que, por exemplo, no caso do Brasil, sempre houve trabalhadores, e não, a informalidade e a precarização sempre andaram juntas, né? Mas esse termo foi criado basicamente por na Inglaterra e se dirige a isso. E o interessante do que isso também destaca que é a primeira geração que é mais educada com relação às ocupações que exerce, que diria. São pessoas muito educadas e eles chamam, inclusive, da classe social perigosa, que vai acabar criando, trazendo mudança muito forte no sistema. E é bem provável que isso na Europa e nos Estados Unidos acabe ocorrendo mesmo. Né? A pergunta é, por que ocorreu, né? Por que ao longo do tempo a economia cresceu tão pouco? A economia, a economia global está numa situação 50% menor em termos de taxa de crescimento do que no pós-guerra. Entre 50 e 70 crescia mais ou menos algo como 5% ao ano em termos de economia global. Estou esquecendo dos países asiáticos, que depois começaram a crescer cada vez mais, mas os países ocidentais. Com a crise do fim dos anos 70, começaram a crescer a taxa de 2,5% e 3%. Isso significa o seguinte, que em termos de crescimento de PIB, o que dobrava em torno de 14 anos, né, passou a dobrar em torno de 35, 40 anos. Né? Imaginem vocês as consequências de mobilidade social dentro da sociedade. Né? Uma menor mobilidade social, menores expectativas com relação ao futuro, né? Menor otimismo e assim por diante. Não fosse isso, a população envelheceu muito também. O que era uma taxa de fecundidade em torno de 4, 3, passou a uma taxa de fecundidade de 1,38. O máximo que chegava era a reprodução, né, que era 2. Hoje, dificilmente a gente encontra um país com uma taxa de 2, salvo nos países da África Central, que são os países que crescem. Mas no caso da Ásia, inclusive, as taxas de crescimento populacional são muito baixas. Bom, isso significa uma menor demanda, não? Significa uma saturação de bens de consumo duráveis, significa menos investimentos e assim por diante. Que ratifica a questão do menor crescimento mundial e ratifica a questão da insatisfação popular. Não? E traz, como consequência, empregos que nem sempre são desejáveis. Como o desemprego habitual, não se consegue emprego, acabam se sujeitando às possibilidades que são possíveis. Né? Isso também tem consequências políticas, né? Porque essa insatisfação é captada por líderes carismáticos, né? Que têm um perfil de conquistar os outros pelos seus malefícios, pelas suas frustrações, né? E acabam criando o que a gente chama de democracias populares autoritárias, né? Ou que no mundo se chama de regressão democrática, que é o que está ocorrendo com o aumento de líderes populistas em muitos países do mundo, incluindo os vários continentes, todos os continentes, pelo menos tem alguns países. Não. Você tem na Europa, você tem metade dos países com essa questão, na África você tem um terço dos países, na América Latina você tem também um conjunto de países que estão tratando com a Venezuela e assim por diante. Então, vejam, é uma situação problemática. Né? Eu acho que alguns devem ter ficado cansados, né, com a apresentação, mas na realidade a ideia era mostrar como esses 5 elementos,
ajuda o outro a ficar numa situação cada vez mais negativa. E como esses 5 elementos obrigam a algo que não está em pauta hoje, que é uma solidariedade mundial. Né? Quer dizer, um dos aspectos é a rivalidade mundial que foi colocada. Né? Aspectos geopolíticos. Mas essas questões só vão poder ser resolvidas em conjunto com todos os países caminhando na mesma direção. Né? O que não parece ser o caso no momento presente. Isso para ficar numa situação pessimista? Não. É para ficar numa situação reflexiva. Né? Porque a história não obrigatoriamente é determinista. Vai depender muito da luta de classe, vai depender muito dos movimentos sociais, vai depender muito de como as pessoas se posicionam com relação ao futuro. Né? E isso poderá reverter a situação. Eu acredito não, eu tenho certeza, né, do ponto de vista científico, isso é possível. Né? As relações de poder não são determinísticas, as relações de poder são construídas. Então, vai depender muito de como todos esses movimentos políticos caminharão para poder levar a outro vetor resultante, vamos dizer assim. Vamos ver qual será o vetor resultante. Né? Ele ainda é indeterminado para nós. Nós não sabemos qual, nós não podemos prever como será o futuro. Mas com uma coisa nós temos certeza. Ou seja, se a gente não caminhar junto, nós não vamos conseguir resolver esses problemas. Que são fundamentais para a economia global. E a economia global é fundamental para cada um dos países. E por isso que eu me chamaram a atenção sobre essas questões, porque não adianta apresentar um modelo, ou apresentar determinadas soluções com relação a algum problema que possa exigir. Adianta, não, antes sempre adianta, é claro que adianta. Né? Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é mostrar que estamos numa situação crítica, né? E que, portanto, nós temos que pensar de uma forma mais complexa, tentar encontrar todos os elementos que podem colaborar para uma determinada situação e chegarmos a determinadas conclusões. Então, muito obrigada. Desculpe se eu perturbei vocês por tudo isso, mas eu agradeço muito vocês terem me ouvido. Muito obrigado. Estão me sugerindo que eu desligue. Queria agradecer muito a professora por essa fala tão interessante. E nós ficaríamos muito mais tempo ouvindo a senhora nessa apresentação que traz esse resumo dos nossos principais problemas, não é? E é uma apresentação que, além de trazer essa perspectiva, traz muitas questões, o que é importante, né? Porque as questões elas trazem essa abertura também para o futuro. E eu acho que agora nós podemos fazer, se a professora concordar, algumas questões, uma rodada de questões. Alguém se inscreve? Olá, tudo bem, mãe? Oi. Muito obrigada pela sua presença. Eu me chamo Hamid e eu sou do Sarau, eu entrei no ano passado. Tocando um pouco na ótica da China, eu queria te perguntar, essa questão toda da tarifação, também assim, não vendo pelo lado se é certo ou errado, mas também advém de um problema que é a prática de dumping da China. Oi? Que é a prática de dumping da China. Dumping. Dumping da China, em que há uma certa assimetria da cadeia de comércio global. Então, assim, eu queria entender, dessa parte, como que você enxerga essa prática da China?
Eu não entendi bem a pergunta, eu entendi que você há uma simetria com relação aqui. Aí agora melhorou. Então, nessa questão da tarifação dos Estados Unidos, não pensando sobre a ótica se é certo ou errado, mas uma das principais atitudes dos Estados Unidos em relação a isso é o fato de que a China, por causa dessa superprodução, acaba barateando os produtos dela e, de certa forma, deixando irregular a balança comercial, porque barateia os produtos e não é uma competição justa. E aí eu queria entender, não sei, eu vi essa interpretação de professor, e aí eu queria entender a sua, o que você pensa sobre isso, e me corrigir, no caso. Entendi. Tá ouvindo, né? Olha, não é apenas, veja, a briga aqui não se trata de uma questão econômica. Porque se fosse uma questão técnica do ponto de vista econômico, a ideia seria que cada país exportasse o que tem de mais vantagem, né? Que é a teoria das vantagens comparativas, você deve ter ouvido alguma vez na vida, né? E importasse a vantagem comparativa do outro. Isso não funciona. Isso já foi comprovado no mundo que não funciona. Aqui a questão é de poder político. É de poder político. É de como conseguir ter domínio sobre seu próprio território, seus próprios bens, suas próprias decisões. Aqui aí se situa. A ideia de fechar a economia norte-americana para trazer investimentos para dentro da economia norte-americana dificilmente vai funcionar. Por quê? Porque existem vantagens maiores de se produzir fora. Mas isso não quer dizer que você não possa atrapalhar o ritmo de produção e de vantagem dos outros países, que é mais ou menos o que os Estados Unidos estão querendo fazer. Ou seja, ele está procurando manter a sua hegemonia retardando o progresso dos outros. Vai conseguir fazer isso? Eu não acredito que vai conseguir fazer isso, porque chegou muito tarde para fazer isso. Chegou tarde quando a gente viu, por exemplo, que a China se situa em relações comerciais com mais de 140 países e os Estados Unidos não chegam nem a 50 países em termos de relações comerciais. Ou seja, a China ela cresceu muito em relação à sua influência, à sua importância, além de internamente ter criado uma estratégia de competição e de novas tecnologias que dificilmente vai lhe tirar o lugar. Então, significa que no futuro, que não sabemos bem quando nem como, mas se continuar desse jeito, ou se tiver as perspectivas que existem hoje, né, a China vai ser a potência hegemônica, com certeza, com relação ao próximo século. Né? É possível equilibrar a situação do mundo com relação a isso? Eu diria que é meio complicado. Nós sempre tivemos uma relação, eu digo, os países periféricos, uma relação de dependência com relação aos países centrais. Provavelmente, nós vamos continuar com relações de dependência com relação aos países centrais, só que vai mudar qual vai ser o polo hegemônico. Mas eu não acredito que dentro dessa competição, os países periféricos possam chegar a uma situação melhor com relação à sua dependência. O que não quer dizer que não possam melhorar a sua situação de bem-estar econômico com relação à renda. Sim, isso pode ocorrer. Todos poderão prosperar um pouco. Mas com certeza não irão disputar nem o poder do país hegemônico e nem terão as mesmas condições com relação ao país hegemônico. Agora, tudo isso pode mudar de uma hora para outra com relação às mudanças climáticas. Concorda? Quer dizer, você cria uma simetria que vai se perpetuar, pode mudar o polo hegemônico, mas se perpetua,
Mas você pode ter uma quebra completa, de uma desorganização completa da economia mundial devido às mudanças climáticas. E aí nós não sabemos muito bem o que pode acontecer. Né? Cada país vai ter que adotar a sua estratégia de sobrevivência, de manutenção, né? Econômica e social, porque a parte social está ficando cada vez mais importante em todos os países. Em todos os países nós temos um desemprego latente muito grande, né? Um desemprego que a gente não enxerga no curto prazo, mas que existe. Nós temos em todos os países o empobrecimento da classe média, nós temos em todos os países o empobrecimento da classe proletária, da classe trabalhadora. Portanto, tudo isso também vai influenciar em direção a determinadas decisões econômicas. Eu diria que nós estamos numa situação de bastante incerteza com relação ao que vai acontecer. Mas não podemos ser nem otimistas demais, nem pessimistas demais. Porque a balança pode se equilibrar de alguma maneira, em alguma direção que não seja tão ruim. Mas eu concordo com você que a assimetria existe. Existe, está patente e nos mostra cada vez mais essa situação. Tem mais uma pergunta aqui em cima. Professora, obrigada pelo seu tempo hoje. Eu acho que uma das questões mundiais do que eu pensaria como tópico seria a questão do dólar, né, como reserva de valor, e como que o Trump tem acabado furando, eu acho que alguns pressupostos principais, assim, para você conseguir, né, ter a sua moeda como, enfim, reserva, que seria não usar ela, por exemplo, como uma ferramenta geopolítica, né, então, por exemplo, fazer embargos e tudo mais. E eu queria explorar esse tema com você, mas saber sua opinião de o que você acha, como você vê, sabe, os próximos passos. Você acha que a gente vai ter alguma mudança? Você acha que, na verdade, talvez a criação de stablecoins, né, de criptomoedas, acabem democratizando, mas também, né, as relações comerciais e os Estados Unidos realmente vêm a perder essa força monetária que eles têm e tudo mais. Mas queria a sua visão, assim, sobre como você acha que isso vai desenrolar, sabe? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Bem, a questão do dólar é uma coisa um pouco complicada para poder ser bem previsto. Mas, com certeza, o volume de transação ou de transações que existe em dólar ainda é muito elevado. O que não quer dizer que você não possa, entre países ou entre blocos, realizar as transações em moeda local. Isso sempre ocorreu. Isso vai continuar ocorrendo e eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas também não vejo que esse tipo de transação intra-bloco vai alterar essa ordem mundial. Por quê? Porque a única liquidez que existe no mundo até hoje, e pelo jeito vai continuar por muito tempo, devido à grande quantidade de dólares que há no mundo, né, é ainda o dólar. Ou seja, é difícil pensar que a economia possa, no curto prazo ou no médio prazo, alterar o seu padrão de trocas que não seja o seu padrão internacional de trocas, de investimento e assim por diante, que não seja o próprio dólar. Então, se por um lado é desejável fazer com que o dólar perca o seu poder, e de fato isso está ocorrendo, o poder do dólar hoje é menor do que 10 anos atrás, por exemplo, provavelmente mais para frente será menor também, mas não será rapidamente substituído. Vai demorar um pouco. Talvez quando a China se torne hegemônica, ela consiga colocar a moeda em yuan. Mas quando a gente examina as contas internacionais, poucas são transações que são feitas na moeda chinesa. A própria China, ela troca em dólares. Então, ele ainda tem muito poder, embora esteja, inclusive, se desvalorizando ao longo do tempo. Mais ou menos isso. Bom, não havendo mais perguntas,
Então, professora, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente, pela gentileza de aceitar o nosso convite. Trouxe uma contribuição enorme. Eu acho que todo mundo aqui vai ter questões amanhã, vai acordar pensando sobre o que ouviu aqui. E eu queria agradecer também a todo mundo que nos acompanhou e prestigiou aqui essa noite. E, enfim, que vocês tenham um ótimo final de quadrimestre, que eu acho que eu estou vendo a cara de vocês, de quem está no final do quadrimestre, né? Obrigado, pessoal. A vontade de falar. Eu queria agradecer também a todos vocês que ficaram me ouvindo até o final, agradecer o convite novamente. Fiquei muito satisfeito, espero que vocês pensem sobre essas questões e fique mais ou menos claro que, se por um lado não é para ficar desanimado, também não é para ficar otimista, né? É principalmente para ficar ativo, né? E ficar realmente muito antenado com relação à situação mundial e à situação nacional e não deixar o cavalo branco passar, né, sem que a gente consiga subir em cima do cavalo branco. Então, basicamente é isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ramon. Pode falar à vontade. Desculpa eu te interromper. Obrigado. Era só para agradecer mais uma vez a excelente palestra, né? Agradecer a presença de todos nossos alunos e professores. Né? E só que eu queria fazer também um agradecimento especial ao Centro Acadêmico que fez que conseguiu organizar todo o evento, que fez toda a infraestrutura e que saiu também muito bem. Né? Então, agradeço mais uma vez todo mundo e sempre um prazer receber a professora Cristina aqui. Tá? Muito obrigado. Muito bem, obrigada. Agora,